início a mais um programa Anatomia do Poder. Todas as semanas, no Lar dos Brasileiros de todos os estados, nós procuramos levar a visão daqueles que detêm o poder no Brasil. De toda a natureza, público, privado, sindical, acadêmico, cultural, científico, social, inclusive religioso. Tenho hoje como convidado um queridíssimo amigo, Padre Alex, que está na condução no Brasil de um dos mais importantes movimentos de expansão da fé cristã, do catolicismo no Brasil e no mundo, que são os arautos do Evangelho. Vamos conversar sobre os arautos hoje. E gostaria, logo de início, meu caro e querido amigo Padre Alex, que explicasse um pouco o que representa o movimento e de que maneira esse tão bem-sucedido movimento, a instituição que hoje está espalhada no mundo inteiro, como os senhores conseguiram e qual é realmente a forma com que chega o coração de tanta gente no mundo inteiro, levando aquilo que os apóstolos fizeram logo no início do cristianismo, naqueles primeiros 300 anos, que nada obstante as perseguições, o cristianismo se expandiu de tal forma que Constantino, quando proclamou o cristianismo uma religião oficial do Império, naquele momento 60% do Império já era cristão. Então eu gostaria que o senhor contasse um pouco para nós como é que expandiu-se e como é que nasceu o movimento Os Arautos do Evangelho. Antes de mais nada, estamos aqui diante de um jurista, então por um dever de justiça, quero agora agradecer estar aqui nesse programa, porque todo o contato com o senhor, doutor Ives, sempre me engrandece. Sou o seu eterno aluno, como já tive a oportunidade de dizer em várias ocasiões. A recíproca é verdadeira, Padre Alex. Mas, doutor Ives, o Movimento Arautos do Evangelho, como associação, nasceu em 1999. Foi fundado pelo Monsenhor João paulistano, e com o movimento de leigos, uma associação de fiéis. Primeiro o direito diocesano e depois, em 2001, o Santo Padre, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, concedeu a aprovação pontifícia dos Estatutos dos Arautos do Evangelho. E a partir dessa ligação com a sede de Pedro, a instituição se expandiu aí realmente em todas as partes. O que levou o cristianismo, como o senhor muito bem observou, a expandir-se logo naquele primeiro período com perseguições, etc., era justamente essa ligação com o céu. E o que levou também os arautos a essa expansão inicial foi também essa ligação com os céus através da sede de Pedro. Quando João Paulo II aprovou o movimento, em 2001, 22 de fevereiro, dia da festa da Cátedra de Pedro, a partir daí o movimento tem uma expansão realmente muito grande. Hoje, nós estamos presentes em quase 78 países, casas instaladas em mais de 40, mas presença no total de 78, onde exercemos um apostolado mariano, a partir da devoção a Nossa Senhora, devoção ao Santíssimo Sacramento e a ligação à devoção fervorosa à sede de Pedro. Esse movimento vai se expandindo por todas as partes, com o seu carisma próprio, de procurar justamente através da beleza, da perfeição, fazer todas as coisas, seja na música, na arte, no canto, o canto gregoriano, que é muito característico da instituição, que é o canto dos beneditinos, né, originário, a formação dos jovens, a catequese, a ação social, tudo fazemos com esse timbre, esse desejo de perfeição, de servir a Deus em qualquer lugar, sem nenhuma distinção. Que beleza. Aliás, um dado que me impressiona, uma vez visitei a sede aqui em São Paulo, ainda com o Monsenhor João, e me impressionou e me comoveu ver a adoração ao Santíssimo, 24 horas por 24 dia. horas. Os senhores permanecem, diversos membros, fazendo um rodízio, famílias, durante 24 horas, haja a companhia de leigos, sacerdotes, consagrados ao Santíssimo Sacramento. Exatamente. Isso é algo comovente. Aí é propriamente a anatomia do poder é esta. O poder vem dele, vem da oração. É aí que ali sai está. O verdadeiro poder. Isso, aí é que está. E justamente poder. Começou nessa basílica aqui de Nossa Senhora do Rosário, e atualmente temos lá, só na Serra da Cantareira 3 casas de adoração.
um seminário maior, tem adoração perpétua também. E acho, eu tenho a impressão que foi aí que eu estive. Exatamente. Né? E aí são famílias que também se turnam durante a parte do dia e à noite aqueles que são moradores da casa. Então, 24 horas o Santíssimo Sacramento sendo adorado, tem um livro de intenções, pessoas nos escrevem pela internet e aí com isso nós acrescentamos as intenções nas missas que são celebradas, que são missas o tempo inteiro, porque são muitos sacerdotes, graças a Deus, que dos arautos, o senhor sabe, nasceu um ramo sacerdotal, que é a Sociedade Virgo Flores Carmeli, foi reconhecido pelo Papa Bento XVI. E também dos arautos. Que são os encardenados. Da própria sociedade. Da própria sociedade. E tem também o ramo feminino de consagradas, que chama Regina Virginum, também reconhecido por Bento XVI em 2006. Nasce em 99 só de leigos, movimento laical, e chega em 2006 2 ramos, um sacerdotal ou de virgens consagradas. E justamente a força está na oração, é o que o nosso fundador, Monsenhor João, sempre incentivou. Vai uma iniciativa de apostolado, vamos fazer agora uma campanha pelo correio. Primeiro se preocupa com as almas, o resto vem como consequência. Primeiro a oração, e é uma característica muito dele, a oração como fonte, como força, como sorgente de toda e qualquer ação. Aliás, o fundador da obra, o São José Maria Escrivá, disse o seguinte: a obra se faz com oração, oração, oração e depois ação. Olha aí, tá vendo? É só, e punha como 4º ponto a ação. Exatamente. Oração, oração, oração. Porque a oração é onipotente. Não é? E veja como os fundadores são parecidos. Exatamente. Porque há uma semelhança muito grande, inclusive entre a obra e os arautos, que eles desejam trabalhar dentro da sociedade, no mundo. Por isso que a maioria dos membros, mais de 90% dos membros da instituição, estão localizados na sociedade. São famílias, são pais, são mães, profissionais liberais, que levam o carisma para o seu próprio ambiente de trabalho, seu ambiente social, para assim expandir a fé, como fizeram os primeiros cristãos. Exatamente. Aliás, é interessante, porque nos primeiros cristãos, quem vê a história romana de perseguição, o Diocleciano, ele, 15 anos antes de Constantino proclamar, ele fez uma perseguição violentíssima. Foi das mais terríveis. Das mais terríveis. E depois ele percebeu o perigo, ele mesmo renunciou, e quando pediram para que ele voltasse, ele não quis mais voltar a ser imperador. Na época havia 2 imperadores, 2 Césares. História romana do século um encanto. 3 para o 3º para o 4º século. Confusa e bela. Confusa e bela. E aí Constantino, aliás, a mãe do Constantino, exato, Helena, era cristã e ele só percebeu o papel da depois. Oração, que essa mãe, exatamente, como ela deve ter rezado pelo filho. E perseverando, de repente, aquilo floresce em todos os casos. Exatamente. Agora, como é que é a organização, digamos, o poder de comando, como é que os senhores falam? Que era bom conhecer. Sim, aqui. Perfeitamente. Ele tem, então, são 3 instituições distintas. Arautos do Evangelho, que é uma associação de fiéis, composta, na sua esmagadora maioria, por leigos ou famílias. E depois tem a Sociedade Virgo Flores Carmeli, que são de clérigos, da qual também faço parte. E tem a Sociedade Feminina de Vida Apostólica, Regina Virginum, com suas atividades próprias, e elas também pertencem à mesma família espiritual, vamos dizer assim. Os arautos são divididos em associações, em irmandades. Uma irmandade no Brasil e mais outras 9 irmandades espalhadas pelo mundo inteiro, uma das quais feminina. Dependendo do tamanho, uma irmandade para um país inteiro, ou às vezes uma irmandade que pega 2 ou 3 países. E funcionamos de modo muito orgânico, de modo muito familiar até, porque respeitamos muito essa capacidade de cada um, os conselhos. Por isso, inclusive, na direção geral, tem casais. Porque nós também temos que entender como é que funciona uma família para poder direcionar o apostolado em função da família. E eu fui presidente geral depois da renúncia do Monsenhor João, que é o fundador, durante quase 3 anos, e atualmente estou como conselheiro espiritual da Associação de Leigos. E faço parte também como membro capitular da Associação Clerical e consultor da Sociedade Feminina, porque é um consultor canônico e também espiritual do ramo feminino. E a partir dessa ação conjunta, onde um sacerdote pode atingir, ele vai. Aqui em São Paulo, por exemplo, para falar da nossa capital, todos os hospitais de São Paulo já têm como referência, quando um doente precisa de auxílio, já liga para a nossa casa. E tem sacerdotes que se turnam. O senhor falava de turnar-se rezando, tem sacerdotes que se turnam para atender doentes em toda a capital paulista. Beleza. E isso em outras partes também, estou falando de São Paulo.
Aí as irmãs, onde elas conseguem atingir melhor? Na educação, na catequese. Tem um grupo de mais de 500 crianças na Serra da Cantareira que é assistido por elas, inclusive num trabalho social, um trabalho de atendimento às famílias. Isso fazem as irmãs. Curso de costura, culinária, línguas e depois arte, bordado, coisas que elas sabem fazer, então elas conseguem penetrar onde nós não conseguimos. E aí vem as famílias. Onde as famílias conseguem penetrar no seu próprio ambiente de trabalho, na sua própria atividade. Você percebe que para coordenar tudo isso tem que ter muita harmonia. Agora, nós estamos terminando esse bloco, mas um dado eu vou deixar para que o senhor responda já no próximo perfeito. bloco. Para manter toda essa estrutura, os senhores precisam das pessoas que vão se integrando e que, evidentemente, vão colaborando. Claro. Agora, os leigos que começam a pertencer à entidade, eles são membros da entidade, mesmo casados. Sim. Enfim, há um corpo pequeno de sacerdotes e consagrados, e a grande maioria são leigos. Exatamente isso. Então, nós temos os membros associados, outra categoria de membros prevista nos estatutos, os cooperadores, que não são igualmente membros, apenas com distinção estatutária, e tem uma coisa mais ampla, que são os membros solidários. E um pouco parecido com o Opus Dei, com a obra. São várias gamas de membros, cada um atuando dentro do seu próprio ambiente. E eles colaboram. Os membros dos também solidários são aqueles que sustentam a instituição. São associados, que auxiliam com suas posses. Como está no Evangelho, cada um associando de acordo com suas próprias possibilidades. A história se repete, não é diferente. Depois, estamos repetindo. A mesma história. Nós vamos agora aos nossos comerciais, depois vamos continuar falando. Ótimo. Sobre os arautos do Evangelho. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje numa conversa extremamente agradável com o Padre Alex, que foi presidente mundial dos Arautos do Evangelho e hoje é conselheiro espiritual da instituição. Como eu faço em todo o programa, eu entrego um livro. Esse é um livro intitulado Um Advogado em Brasília. Foi escrito em 4 noites era para ser feito um filme nos Estados Unidos sobre aquele período que antecedeu a Revolução de 64. Então, passa-se todo em Brasília, em 1963, mas com todos os personagens. Então, é romanceado aquele período. Então, isso aqui é uma peça histórica. Muito obrigado, doutor Ives. Foi o único romance que eu escrevi. Olha, muito obrigado, muito obrigado. Mas, o Padre Alex, nós estamos conversando sobre os arautos, inclusive no intervalo. De rigor, o doutor Plínio foi quem primeiro deu o empurrão. Sim, como inspirador, sim, está muito bem observado. Um homem que, enfim, tinha uma fé mariana extraordinária. Exato. E muita gente tinha uma profunda admiração pela forma e a seriedade com que ele encarava o movimento religioso. Exatamente, ele como líder católico. Não via, né? Exatamente, era um católico dedicado, fervoroso e, ao mesmo tempo, com um respeito a Deus, a Nossa Senhora, enfim, a todos aqueles que a hierarquia católica, né? Exato. Os 2000 anos de igreja. Não. E aí os arautos surgem, como o senhor disse, em 1999. Exato. O doutor Plínio vinha com a tradição família e propriedade. Faleceu em 95. Há muito tempo. Como é que surgiu? Porque eu sei que os senhores continuam com uma grande admiração pela obra dele e pelo próprio movimento do Exatamente. TFP, né? Porque, inclusive, o professor Plínio Correia de Oliveira, como o senhor disse, é um líder católico, reconhecido no Brasil, no mundo inteiro. O Monsenhor João foi o secretário particular dele durante 40 anos. Então, foi alguém que teve uma relação muito estreita com ele. E soube interpretar que a alma dele não estava circunscrita apenas àquele trabalho que ele fazia na sociedade. Ele desejava que dali nascesse um ramo religioso. Então, o que eu diria? Alguns falam que houve racha, briga, divisão. É preciso ver a coisa de outro lado também.
O que houve ali foi um natural desenvolvimento, em que o Monsenhor João soube interpretar o que ele desejava e a partir daí saiu o ramo, que são os Arautos do Evangelho, que é uma associação de leigos e logo depois com um sacerdotal. De modo que ele reconhece o Dr. Plínio, o Monsenhor João, como o inspirador dele. Tem uma obra que foi publicada inclusive pela Detrite Vaticana, Dom de Sabedoria, com toda a obra dele e o convívio que ele teve, explicando essa transição, como tudo aconteceu. E, portanto, nós entendemos que a igreja sempre foi assim. A obra franciscana, São Francisco, quantos ramos saíram? Pode ter tido alguma dificuldade no início, é natural, somos homens, mas depois com o tempo e a história tudo fica sedentado e as pessoas fazendo uma revisão percebem, foi bom que acontecesse isso, porque assim dá a oportunidade de cada um trabalhar de acordo com a sua especialidade. Claro. Não, e isso me parece importante, porque eu tenho também bons amigos na TFP, que foi fundada por ele. É evidente que tem uma visão muito particular em relação à função da igreja, a importância. Creio que no carisma próprio da entidade tem sua importância na igreja, mas não vejo eu nenhum conflito, nem na TFP, com qualquer outro movimento, movimentos mais missionários, etc. Exato. Ou é que temos que somar com os senhores e eles, ao contrário, tem uma inspiração, é a mesma. A mesma, exatamente, é preciso somar. Essa justamente é o conceito. A composição, claro que sim. Doutor Ivo, não falávamos na parte anterior. Por exemplo, temos um trabalho que se chama Oratório de Nossa Senhora, que depois vamos passar imagens aqui no programa. Esse oratório, para você ter ideia, temos atualmente 22 mil grupos no Brasil, que totalizam, cada grupo com 30, 600 mil pessoas, quase 700 mil, só no Brasil. No mundo aí passa de 1 milhão. Justamente fazendo o quê? Cada um no seu próprio ambiente. Porque nós entendemos que não conseguimos fazer tudo. A própria associação, não temos condições de estar o tempo na Amazônia, atuando com crianças não sei mais onde. O que fizemos? Um fundo, chamado Fundo Misericórdia, que auxilia esses heróis da caridade. Já são 585 instituições no Brasil inteiro, mais de 100 dioceses. Sei lá, não estamos na Amazônia, mas temos pessoas que ajudaram a comprar um barco para um bispo missionário lá. E assim vamos. Por isso que eu acho que temos que, no momento, sobretudo nesse momento tão especial que o Brasil passa, o mundo aí, somar. Esse é o objetivo, para fazer o bem. Aliás, esse aspecto, senhores telespectadores, é extremamente importante. A nossa religião é uma religião que surge numa pequena aldeia, né, com uma cidade pequena, Belém, depois Nazaré. É alguém que fica no último fuso horário do Império Romano. Exato. Nenhum cidadão que tinha posição no Império, primeiro, gostaria de ir para a Palestina, porque realmente era uma espécie de degredo. Exato. Né? Porque eles estavam nasce a partir do degredo, exatamente. Entende? E me impressiona um historiador, Joffre, que dizia o seguinte, ele é ateu. Sim. Entende? Aqueles que negam a existência de Cristo e a história de Cristo, ele é historiador e ateu, na verdade não sabe que nenhuma história foi tão documentada no mundo quanto a própria história de nosso Jesus Cristo. Nenhuma personalidade do passado foi tão documentada quanto Cristo. Porque se pegar a história de Cristo, levando em consideração onde ele viveu, naquele momento, toda a documentação farta da época, e mesmo de imperadores romanos, por exemplo, Suetônio, quando escreveu História de 12 Imperadores, ele pegava dados, mas a documentação histórica era menor do que tudo aquilo que alguma coisa duvidosa? Quanta coisa duvidosa? Ele diz o seguinte, eu não creio em Cristo, mas historicamente é a figura mais documentada da história. Muito bem observado, eu conhecia, muito bem observado. Joffre. Então, você veja como é que é a relação histórica, que eu acho importante também, isso conversávamos no intervalo. O próprio hábito, como é que vai nascendo orgânico? O Monsenhor João conhecia o Dr. Plínio em 56, como terceiro carmelita, ali na Basílica do Carmo. E a partir daí, a inspiração carmelita da instituição, o próprio nome Vigor Flos Carmeli, a Sociedade de Clérigos, vem daí, que era o nome do sodalista do qual ele participava. Aí vem o escapulário marrom, carmelita,
Os clérigos usam também a túnica marrom e os leigos que moram em comunidade usam uma túnica branca. Os leigos que são casados não usam, evidentemente, o hábito, porque usam o seu próprio traje civil. E o ramo feminino nasce como novidade, porque a TFP não tinha ramo feminino, também usando um hábito semelhante. Então você vê como é que há uma relação histórica que não foi negada, aquilo foi naturalmente sendo desenvolvido. E daí o próprio nome da sociedade, como dizia Vigor Flos Carmelli. Agora, Padre Alex, se levar em consideração que os senhores estão em 74 países Exato. do mundo, não é? E embora o movimento surja aqui no Brasil, e a direção central do movimento está aqui no Brasil, sim. não é? E é uma instituição reconhecida na igreja. Exato. Me diga uma coisa, o mesmo estilo os senhores conseguiram passar para todos os países? Todos. Na África, doutor Ivo, estamos construindo uma igreja semelhante a essa que o senhor conheceu aqui na Cantareira, adaptando a cultura local, Moçambique, as músicas locais, etc. Porque temos temos que permear culturas, não vamos chegar esmagando uma cultura, mas tomando aqueles elementos positivos e elevando, sublimando. É isso que a igreja fez ao longo de 2000 anos. Claro. E os senhores estão na Ásia também? A Ásia, então na Índia. A Oceania temos incursão com esse oratório, que começa assim, com o oratório de Nossa Senhora, para depois montarmos a casa. Mas na Índia, temos casa também no Sri Lanka. De modo que... Ceilão. Isso, exatamente. Na Índia são várias, temos muitos sacerdotes indianos, inclusive, muitos membros, tanto do setor feminino quanto do setor masculino. E na Índia, quais são as cidades que estão? Tem Goa, Cochin, Bombay e mais Kerala também. Então, o movimento se expandiu bastante por lá. Do outro lado do mundo. Aí depois no outro extremo, depois, África, Moçambique, digamos, é o centro principal. Mas temos a África do Sul, Joanesburgo, capital, e a partir de Moçambique, outros países africanos. Porque, senhores telespectadores, a importância do movimento é essa santificação do trabalho ordinário. Exatamente. Fazer com que se leve, que aliás era toda, em 1928, quando São José Maria Escrivá fundou o Opus Dei, e quando veio o Vaticano II com o Gaudium et Spes, com o esquema 13, e deu ao leigo um papel, a primeira coisa que fizeram foi ligar para ele. Exato, porque ele já fazia isso. O senhor conseguiu que os leigos tivessem um papel importante dentro da igreja. Mas é assim. E foi o que aconteceu com os primeiros 300 anos. Exato. O cristianismo se expandiu graças aos leigos. E mesmo os 4 evangelhos, se nós analisarmos, todos têm uma profissão. Exato. Todos exerciam. E continuar exercendo a profissão. Quando Cristo morreu, eles voltaram a ser pescadores só depois São Paulo tecendo as tendas, conhece Lídia e vai e Priscila, e a coisa é assim. Porque a igreja não pode viver separada do mundo. É no mundo, santificando o mundo, consagrando o mundo, e esse é o objetivo nosso. Meu querido Padre Alex, foi uma grande alegria tê-lo aqui conosco, entender o nosso programa e mostrar o que são os relatos do Evangelho. Ótimo. Eu gostaria que, enfim, nesse finalzinho, o senhor desse uma mensagem a todos aqueles que o estão assistindo. Olha, a mensagem especial aos queridos ouvintes aí da nossa Rede Vida de televisão. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com o Dr. Ives, como disse no início do programa, e temos a certeza que o momento mais do que nunca é de somar esforços, porque se a igreja expandiu, é porque, como dizia nos Atos dos Apóstolos, vejam como eles se amam. Era característica de todo e qualquer cristão. E, para mim, Dr. Ives, a biografia mais completa que existe de Jesus, o senhor falou agora do historiador ateu, a biografia mais completa, mais perfeita, mais sintética que existe dele é feita por São Lucas nos Atos dos Apóstolos. Jesus de Nazaré passou pelo mundo fazendo o bem. Exatamente. O personagem, Jesus. O lugar onde viveu, o mundo. O que fez o bem. Assim tem que ser a biografia de todo e qualquer homem e mulher que leva o nome dele de cristão. Passar pelo mundo fazendo o bem. É o que desejo para queridos ouvintes da nossa querida Rede Vida, e é o que desejo para todo o Brasil. E é o que sei que vive o nosso querido professor Ives Gandra. É um homem que passa pelo mundo fazendo o bem, portanto, um verdadeiro cristão.
Meu caro Padre Alex, muito obrigado pela sua presença no programa. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.